Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje, com alguns dias de atraso, fazer aqui um pequeno balanço do jogo entre o Benfica e o Bayern Leverkusen, jogo da jornada 4 da fase Liga da Champions. Quarta derrota do Benfica em 4 jogos. As coisas estão de facto muito complicadas. Eu estou aqui a colocar no título a melhor exibição da época e mais uma derrota na Champions. E de facto, parece-me que este jogo, apesar de ser de facto mais uma derrota e de facto no final é isso que conta, de facto são os pontos amealhados que o Benfica ainda não amealhou nenhum, mas como eu estava a dizer, apesar disso, eu considero que foi a melhor exibição da época e não só da era José Mourinho, ou seja, também contando com os jogos do Bruno Lage, foi de facto a nível exibicional o melhor jogo do Benfica. O jogo onde tivemos mais jogadores a demonstrar a sua qualidade, até aqueles que têm sido de facto muito criticados, e portanto dá-nos alguma esperança para os próximos jogos, para tentarmos ainda fazer alguma coisa desta época, porque principalmente a nível interno ainda nada está perdido. Fazendo então aqui um pequeno balanço, temos a nível de golos esperados, cá está, o Benfica perto dos 2 golos esperados neste jogo, não marcou nenhum, a eficácia de facto não quis nada connosco, e o Bayer Leverkusen de 0,64, nem um golo chegou. Remates, o Benfica o triplo dos remates do, do Bayer Leverkusen e o dobro dos remates à baliza. O Leverkusen não teve nenhum canto e o Benfica 6 cantos. Posse de bola ali equilibrada, podemos dizer assim, mas a posse de bola do Benfica foi muito mais efetiva no sentido de ferir o adversário. Estes são os dados do 0-0. Aqui podemos ver que os melhores jogadores do Benfica, eu acabo por concordar, segundo aqui estes dados, são os dois defesas centrais, o Rios, talvez um dos melhores em campo, talvez o melhor mesmo, pelo menos a parte do Benfica. O Luke Bacchio e o Sudakov também, e depois aqui um bocadinho abaixo, de facto, ou muito abaixo, lá está o Pavlidis, o Aursnes, o próprio Dal também foi aqui penalizado pelo erro no golo. Aqui só não concordo aqui com o Barrenechea, mas isso já vamos falar mais à frente. Da equipa do Bayer Leverkusen, temos aqui 2 jogadores bem conhecidos, com boas notas, o Grimaldo, 7,6, o Tapsoba, que teve no Vitória, a 7,3, grande central, de facto. O guarda-redes também teve bem. E o alto do golo, o Patrick Schick, não sei como é que se diz, 7,6, mas é um avançado também com muita categoria. Passando aqui aos destaques positivos a nível dos jogadores do Benfica, Otamendi, ele teve 79 passos certos e 83, ou seja, 95% de acerto nos passos, sendo que no terço ofensivo, que é mais difícil, é 8 passos que ele teve. Não sofreu nenhum drible para a defesa central, penso que é muito, muito bom. O Rios, para mim, o melhor jogador em campo. Passos longos certos, teve 3 em 3, ou seja, todos os passos longos que ele fez, e fez ali um fantástico para o Luke Bacchio ter uma oportunidade de ouro que não concretizou, que comprova mesmo essa qualidade a nível dos passos longos, que não tem sido de facto uma das maiores virtudes do Rios, mas neste jogo foi. Dribles conseguidos 2 em 3, 67%, e recuperações de bola, 7 recuperações de bola. O Barrenechea é que lá está nos dados do 0-0, não teve uma nota muito positiva, mas repara que teve 72 passos certos em 75, ou seja, também 96% de passos certos. Ganhou 7 dos 9 duelos. Uma das críticas que eu tenho feito ao Barrenechea é aquela falta de intensidade para ganhar duelos. Ele aqui ganhou 7 em 9, 78%, e também conseguiu recuperar 7 bolas. Portanto, eu penso que isto demonstra, de facto, a boa exibição do Barrenechea. E aqui destes dois, desta dupla de meio campo, que muitas vezes tem sido criticada, mas que finalmente começa a dar cartas. Destaques negativos. O Arsenal vem aqui já pela segunda ou terceira vez consecutiva. 17 perdas de bola. É de facto é muito. E eu não entendo aqui até fico um bocadinho. O José Mourinho veio um bocadinho na onda do Bruno Lage em ser o Arsenal mais 10. Ou seja em que posição for, a defesa direito, ele acabou o jogo a defesa esquerdo, seja no meio.
o Arsenal esteja em melhor forma ou pior forma, parece que tem que jogar sempre. E de facto, reparem, 17 perdas de bola, 3 dribles sofridos, que criaram oportunidades para o Leverkusen, e fez um cruzamento certo em 6, ou seja, 17%. Não pode ser, de facto, uma boa exibição aqui do Arsenal. Vamos ver se. Penso que o Dedic pode ganhar o lugar agora no próximo jogo, mas vamos ver se, ou até que ponto o Arsenal não vai tirar o lugar mais à frente. O Barreiro, de facto, esteve muito bem no jogo anterior contra o Vitória, é verdade, aquela entrada na segunda parte, mas eu penso que ele, a maior parte das vezes, joga melhor quando entra no decorrer dos jogos do que de início. Ele teve também 10 perdas de bola, teve 79% de acerto no passe, só recuperou duas bolas, ou seja, ele entra ali para aquela posição por ser bom, de facto, a aparecer no espaço, segundo dizem os treinadores e os analistas, mas também por ajudar ali, por completar isso com a sua capacidade defensiva, mas por duas bolas. E depois o Pavlidis, que também pensou que já não é de agora, não tem participado tanto assim no futebol do Benfica e tem demonstrado ali uma certa falta de acerto em vários itens. Reparem que só ganhou um duelo em 7. Está bem que os defesas centrais do Leverkusen eram muito fortes, mas ganhar um em 7 não é nada bom. 14 passos certos em 19, ou seja, 74% de acerto no passe também não é muito bom. E só conseguiu um remate à baliza, ele fez dois, um deles foi à baliza. E portanto, penso que é pouco, tendo em conta o caudal ao Benfica, o caudal ofensivo que o Benfica criou, o nosso ponta de lança teve aqui parâmetros não muito positivos. Notas então para os jogadores, Turbino 3 com pouco trabalho, o jogo com os pés às vezes cria ali algum frição, mas penso que não teve mal, não provocou, não teve ali nenhum erro grande, mas também não teve muito trabalho aqui, nota 3. Defesas centrais, o Otamendi já falámos, muito bom, não só a nível defensivo, mas também a nível atacante. O Tomás Araújo de facto está aqui prejudicado pelo facto de ter permitido no gol do Bayer Leverkusen ter permitido o remate inicial do avançado e depois quando foi também a espécie de recarga com a assistência do Dal também não ter conseguido fazer nada, portanto foi prejudicado aqui por causa do lance do gol, mas teve cortes muito importantes a nível defensivo e também demonstrou mais uma vez a sua qualidade a sair a jogar. Austin, já falámos dele, nota 2, muitos passos falhados, hum, muitas decisões erradas e muitas dificuldades ali a defender pelo seu lado. O Dal, nota 2, ele teve bem, ganhou alguns duelos, de facto, tentou dar ali profundidade pela esquerda ao Benfica, mais do que noutros jogos que ele fez, mas muito prejudicado também pelo lance do gol, de facto. O Zé Mourinho quis desculpá-lo, mas foi um erro, de facto. Ele vai cortar a bola exatamente para a zona onde há mais perigo. Barrenechea, dou-lhe nota 3 aqui, mas eu diria que podia lhe dar aqui nota 4. Também tem a ver com o facto de no final já demonstrar de facto algum cansaço hum, e não ter tomado de facto as melhores decisões, mas eu diria que tendo em conta o que disse anteriormente, o Barrenechea aqui merecia o 4, eu coloquei aqui o 3, mas estou aqui um bocadinho arrependido. O Rio já falámos dele também, nota 4, um dos melhores jogos que ele fez, é o melhor jogo que ele fez pelo Benfica. Hum, mas também vale o que vale porque não sabemos se, por exemplo, cá nos jogos com a maior parte das equipas que têm de facto o seu eh, eh, quando joga contra o Benfica tem um bloco de facto muito baixo, se o Luís vai ter aquele espaço para demonstrar a qualidade que mostrou neste jogo. Lukeback nota 3, muito bem no sentido de criar oportunidades, de aparecer no espaço, de não ter medo de falhar também, de ser o jogador do Benfica que mais fere o adversário a nível ofensivo, mas por outro lado, a nível de definição, teve de facto muito mal, falhou de facto muitos golos, dois golos praticamente isolados, depois um remate que escorregou, e depois à medida que se ia cansando ia-se agarrando cada vez mais à bola e portanto aí a nota 3. Sudakov também nota 3, porquê? Porque por um lado, quando ele apareceu, passos a rasgar que não enganam de facto, aqueles passos mesmo de jogador inteligente, de jogador com uma excelente cultura tática, de jogador também tecnicamente muito, muito, muito evoluído, mas por outro lado passa muito tempo do jogo ausente. Não sei se é por estar ali encostado ao lado esquerdo a maior parte das vezes, mas tem de estar presente no jogo mais tempo. O Barreiro e o Pavlidis também já falámos anteriormente.
O Barreiro, de facto, é um jogador muito dedicado à equipa, que faz tudo o que lhe pedem, mas para jogar ali, se calhar, atrás do ponta de lança, é curto. E de me lembrar que, se calhar, podia jogar ali o João Félix, se ele tivesse vindo, é de facto de doer o coração fazer esta comparação. O Pavlidis também aqui nota 2 porque de facto fez talvez uma das piores exibições da época, embora eu já tenha notado nos últimos jogos que não tem estado tão à vontade, ou não tem demonstrado a sua qualidade como na maior parte, como o que já fez na maior parte da época. Depois os jogadores que entraram na segunda parte, o Dedic, tentou ali hum, dar ali uma maior profundidade, podemos dizer, ali ao flanco direito quando entrou, e o Arsenal nos passou para a esquerda, mas de facto não fez a diferença, penso que não variou muito em relação ao Arsenal. O Sheldrup, pelos dados que eu estive a ver, não falhou muitos passes, não, nem dribles, mas de facto não contribuiu de facto para a melhoria da equipa também. Não fez ali nenhuma jogada não tirou nenhum coelho da cartola, tal como o Cristiano. Entraram só estes três jogadores. O Cristiano também tentou de facto ali, como ele costuma fazer, hum, virar o jogo, dar ali mais intensidade, criar o efeito surpresa, mas as coisas também não lhe saíram como ele queria e também era difícil aqui tendo em conta esta conjuntura. Por fim, aqui os pontos mais do Benfica. Considero que foi a melhor exibição da época, melhor exibição coletiva, jogadores mais intensos, mais confiantes e também melhor exibição de alguns jogadores, como por exemplo o Rios, que eu falei. O discurso final do José Mourinho também, como estamos habituados ao discurso do Bruno Lage, eh, ao comparar com o discurso de José Mourinho, não tem nada a ver, então ficamos sempre hum, maravilhados, se calhar é uma palavra muito forte, mas gostamos sempre do discurso de José Mourinho, porque o termo de comparação de facto é muito fraco, o Bruno Lage. E aquele discurso de motivado, de dizer que o Dal vai ser ele e mais 10 no próximo jogo, que ainda tem esperança que o Benfica passe, e as palavras que ele utiliza para transmitir esta mensagem, não só cá para fora, para os adeptos, mas também para os jogadores, é de facto muito, muito boa, e isso o José Mourinho continua de facto em forma. Pontos negativos, falta de eficácia, obviamente, de facto, falhar aquelas jogadas isoladas. Estou-me a lembrar do Luke Bacchio, estou-me a lembrar numa que o Pavlidis quis fintar o guarda-redes, outra que o Luke Bacchio escorregou, por exemplo, a bola do Otamendi à barra. Portanto, foram de facto muitos falhanços e nestes jogos já se sabe que quem falha muito dificilmente consegue fazer alguma. Quem falha tanto, muito dificilmente consegue ter um resultado positivo. 35º lugar da classificação, ou seja, em 36 equipas da fase da Champions, temos de facto em 35º, nós e o Ajax no final, vamos jogar o próximo jogo, vai ser uma espécie de jogo entre os últimos. Isso cria de facto danos financeiros, não estamos a ganhar aqui dinheiro, prémios por empates ou por vitórias, e também reputacional, saber que o Benfica está ali nos últimos lugares da Champions nunca é bom. E depois também há aqui uma coisa que eu tenho reparado que é a falta de aposta no Ivanovic. O Ivanovic tem passado aqui por um período de facto de grande seca. Eu não estou a falar só de golos, mas estou a falar também de jogos, a falta de aposta, não ter, o Mourinho não ter tentado ali, nem que fosse nos últimos minutos, juntar o Ivanovic ao, ao, ao Pavlidis para tentar aproveitar os centros, por exemplo, do Sheldrup ou do Prexestiani, se ele fosse para a direita. Há alguma coisa aqui se passa com o Ivanovic, não sei se não está em forma, não sei se o José Mourinho está a prepará-lo para ele entrar mais noutros jogos, mas vamos ver o que é que vai acontecer agora nos próximos jogos. Pronto, esta foi aqui um breve balanço do nosso Benfica, deste jogo. Hoje é um dia importante, porque hoje é o sábado, onde o Benfica vai decidir o futuro ao nível do presidente, o Rui Costa versus José Noronha Lopes. Aquilo que eu não gosto muito de falar destas coisas. Espero que seja um dia de festa para o Benfica, que finalmente o Guinness reconheça aqui o recorde de votação para um clube desportivo com maior número de votantes. E amanhã já sabemos que temos mais um jogo para o campeonato, e eu brevemente farei aqui a antevisão desse jogo.
Um abraço a todos e um bom fim de semana. Obrigado.